Glória a Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, para, mais uma vez, nós glorificarmos o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor, presidente Fábio Gomes, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também a pastora Patrícia, todos os pastores, os demais membros do ministério, muito obrigada. E também agradecer a Deus por você estar aqui, né? Por o Senhor ter permitido nós estarmos juntos mais uma vez para honrar e glorificar o nome dele. Bom, a minha mensagem dessa noite, ela tem como tema: enquanto dizem que a presença foi embora, ela está fazendo de tudo para retornar para você. Vamos fundamentar isso? Eu quero que, por gentileza, você abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 4, nós leremos dois textos, mas é muito rápido. Primeiro é 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. E depois nós leremos 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 10 ao 15. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, já está no telão, eu vou ler para ganharmos tempo. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e do seu marido. Versículo 22, e disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 6, a partir do versículo 10. Ainda em 1 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas, e criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas em sacrifício e holocausto. Até aqui. Podem vos assentar. Glória a Jesus. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer um pequeno resumo, né? Para que a gente possa entender o que vai ser dito aqui. A Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli, ele reinou durante 40 anos em Israel. E ele foi acompanhado pelos seus 2 filhos, ele foi auxiliado pelos seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E a Bíblia vai definir Hofni e Finéias como filhos de Belial, ou seja, homens inúteis, sem moral, sem caráter, sem lei. E como se isso não pudesse piorar, a Bíblia ainda vai dizer que eles não conheciam ao Senhor. Então isso é muito pior, porque eles estavam no templo, cuidavam das coisas do templo, mas eles não conheciam o Deus do templo. E aí quando a Bíblia vai dizer que eles não conheciam o Senhor, a Bíblia não está falando de não conhecer os estatutos, as leis. A Bíblia está dizendo que eles não tinham proximidade, que eles não tinham intimidade. E isso acontece nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas estão no meio, fazendo o trabalho do meio, mas às vezes não têm intimidade com Deus do meio em que vive. E qual é o problema disso? O problema é quando surge uma batalha. Certa vez surgiu uma batalha entre Israel e os filisteus. E nessa batalha foram feridos 4.000 homens. Então eles entenderam que eles perderam a guerra porque não tinham a arca, porque eles ficaram se questionando: por que nós perdemos a guerra se o Senhor é conosco? Então eles lembraram que eles perderam a guerra porque não tinha a arca. Então o que eles fazem? Eles ignoram todos os princípios, todas as leis, se reúnem e vão buscar a arca. Então eles trazem a arca ao arraial.
E quando a arca chega no arraial, a alegria é muito grande. A Bíblia vai dizer que teve muito grito e que a terra estremeceu. Tamanho foi a alegria. E os filisteus, vendo isso, eles entenderam que o Deus de Israel estava no arraial. E eles começaram a ficar preocupados, porque não tinha como eles vencer. Entenda uma coisa: o seu inimigo conhece a sua história e sabe o Deus quem você serve. E ele sabe que ele não pode vencer uma pessoa que tem vida com Deus. Então eles começaram a gritar, falar palavra de ordem entre eles mesmos: pelejai, filisteus, lutai como homens. E eles se esforçaram, mesmo sabendo que não podiam vencer, e foram à luta. E por que a arca estava lá e eles perderam mais uma vez a batalha? Porque quando você está fora da presença de Deus, você não cumpre os mandamentos de Deus, a presença de Deus não se manifesta. A Bíblia, Deus é um Deus de ordem, de padrões, princípios. E quando nós infringimos um princípio, a presença não se manifesta. Aquela arca, naquele momento, era como se fosse alguma coisa de estimação, um chaveiro, um pé de coelho, alguma coisa para dar sorte, porque não tinha, o Senhor não se manifestava ali. E o Senhor não se manifestou porque nós temos que entender que pecado e santidade não dá liga. Não acontece. Então, aonde tem pecado, a presença do Senhor não se manifesta. Mas aonde tem busca, aonde tem santidade, o Senhor se manifesta através do seu povo. Eu quero relatar aqui que na quinta-feira nós tivemos uma manifestação gloriosa do Senhor aqui nesse lugar. O Senhor não só se manifestou, usou um dos seus profetas e falou audivelmente ao seu povo. Mas nós temos que entender que essa igreja está há 21 dias em oração, 3 vezes ao dia. Então, quando tem uma igreja, um povo que busca o Senhor se manifesta e fala com seu povo. Mas quando tem um povo que não busca o Senhor para entrar nas suas questões, não entrar nas suas pelejas, a tendência é a perda. E como se nada disso, se tudo isso não bastasse, a arca foi levada, mas tem sempre alguém, quando acontece alguma coisa, tem sempre alguém para dar uma notícia. Então a Bíblia vai dizer que saiu um benjamita com vestes rotas, ou seja, as vestes rasgadas, poeira na cabeça, e ele vai até o arraial e ele vai falar com Eli. E quando ele vai dar a notícia ao sacerdote Eli, ele vai falar 4 coisas. Só que quando ele vai dar a notícia, ele vai dar em ordem de gravidade. Então ele chega para Eli e diz assim: Eli, houve uma grande luta entre Israel e os filisteus. É uma notícia ruim, mas Eli suporta. Aí ele vai dar a segunda notícia: houve uma grande mortandade, morreram muitas pessoas. Já é uma notícia muito ruim, mas ele suporta. Aí ele vai dar a terceira notícia: os seus filhos Hofni e Finéias morreram na batalha. Irmãos, quem recebe uma notícia dessa não precisa da quarta, não precisa mais de notícia nenhuma. Os filhos não eram exemplos, mas eram filhos. Os filhos não eram exemplos, mas era tudo que ele tinha. Mas Eli, ainda assim, ele resiste. Mas quando ele fala para Eli que a arca foi levada, a Bíblia vai dizer que ele estava sentado, ele cai para trás, e quebra o pescoço e morre. Aí a notícia vai chegar até a sua nora. E vão dizer: olha, o seu esposo e o seu sogro morreram na batalha. Aquela moça começa a passar mal, ela estava grávida, ela começa a entrar em trabalho de parto. Mas aí vai chegar uma segunda notícia. Elas vão dizer que ela estava grávida, deu à luz e era um menino. E a Bíblia vai dizer que ela não fez caso disso. Você vai ver que é uma mistura muito grande de sentimento, porque no momento ela perde o esposo e o filho, e o sogro. E no segundo momento, ela está tendo um bebê. Então é uma notícia muito triste, mas por outro lado uma notícia muito animadora. Mas a Bíblia diz que aquilo não animou aquela mulher. E aí ela antes de morrer, ela vai dar o nome do filho de Icabode.
Ela poderia dar o nome de Finéias Filho, quem sabe homenagear o pai, Finéias Júnior, mas ela vai dar o nome de Cabode. Foi-se a glória de Deus. E aí a gente começa a perguntar, e a ficar se perguntando, o que pode ser, né, tão mais triste, tão mais grave do que alguém, do que a perda de uma família, a perda de um ente querido. E aí quando nós começamos a prestar atenção no que a Bíblia está falando aqui, a arca, a perda da arca, falou muito àquele povo, porque Israel, todas as conquistas de Israel, era por causa da mão de Deus, era por causa da presença de Deus. O povo de Israel não era um povo de batalha, eles não estavam acostumados a lutar. Mas só que lá atrás, a Ana vai entoar um cântico, e ela vai dizer que até Estéril teve 7 filhos. Ela diz que Deus é o Deus que faz descer a sepultura e faz subir dela. Ela vai dizer que Deus é um Deus que tira e torna a dar, que Ele tira o pobre do monturo e faz sentar entre os príncipes. Ela vai dizer que os alicerces, que foi o Senhor que fez os alicerces da terra. Então, se você prestar atenção nisso, por que que a perda da arca era mais importante do que a perda de filhos? Porque se você perde alguma coisa, existe um Deus que é soberano, o Deus do impossível. Ele pode trazer a vida de volta. Na presença de Deus, o que eu perdi, eu posso conquistar novamente. Quando Deus está presente, o impossível acontece. Nós temos visto aqui nesse altar testemunhos de coisas impossíveis. Mas se a presença de Deus não estiver no nosso meio, não tem como. Então a presença de Deus na minha vida e na sua vida, ela tem que ser muito importante. Ela tem que ser acima de tudo. Eu lembro que a minha mãe sempre falou para mim o seguinte, eu às vezes chamava minha mãe para ver alguma coisa, mãe, olha aqui comigo. E minha mãe sempre falou assim, e às vezes eu não gostava muito, confesso. Ela dizia assim, olha, agora eu estou orando, primeiro Deus, depois você. Olha, primeiro eu vou me dedicar a Deus. Eu gosto muito de você, mas primeiro Deus, depois você. Assim até o dia de hoje. Se estiver orando, se estiver fazendo um culto, eu tenho que esperar. E às vezes a gente não gosta muito porque a gente quer prioridade. A gente não entende. Mas ela sabe por que Deus tem feito na vida dela e trouxe ela aqui até os 90 anos. A arca foi levada. Os filisteus acharam que Deus poderia ser medido, que Deus poderia ser preso. Eles entendiam que o Deus de Israel era aquela arca. Mas aquela arca era somente a manifestação. Então eles vão pegar a arca, vão colocar no templo de Dagon, que era o Deus dos filisteus. E quando chega na primeira madrugada, eles vão lá para adorar Dagon, eles veem Dagon caído diante da arca. Não tem problema, é só um acaso, pega e coloca de novo no lugar. E aí eles, no segunda noite, eles vão novamente, pegam e encontram Dagon caído diante da arca, só que dessa vez de uma maneira diferente. Dessa vez ele estava com a cabeça e as palmas da mão cortadas. Opa! A Bíblia não fala que estava esmiuçado, quebrado, ela diz que estava cortado. Então isso já vai chamar a atenção, que é algo sobrenatural. Então eles começam a se movimentar para começar a tirar a arca de Asdod. Mas aí, nesse momento, a palavra vai dizer que o Senhor resolve assolar os filisteus. A palavra assolar, ela é uma palavra de uma amplitude bem grande. Ela vai falar sobre destruir, devastar, arruinar. Mas ela vai falar sobre muita agonia, intensa aflição, intensa preocupação, vitimização. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor resolve assolar esse povo, vem sobre eles, a Bíblia vai dar a entender mais na frente, que de repente teve uma manifestação de ratos, muito ratos, eles começaram a empobrecer. E como se não tivesse só ratos, a Bíblia vai falar que o Senhor colocou naquele povo hemorroidas. É um nome que geralmente as pessoas não gostam de falar muito, as pessoas têm um preconceito de falar sobre isso. Mas se você entender, Deus não faz nada por acaso. Deus é soberano, Ele não tem obrigação de te dizer o que Ele vai fazer e o porquê. Mas, mesmo Ele sendo Deus, Ele não faz nada sem propósito.
Até uma doença que é colocada em alguém, ou aparece, ou acontece alguma coisa, existe um propósito. Talvez eu não saiba, talvez você não saiba, mas existe um propósito. Você tem que entender que contigo Deus fala, mas com teu inimigo Deus age. E Deus começa a agir sem palavras, mas Deus começa a agir mostrando para esse povo que eles vão ter que devolver a arca. Porque aquilo que é bênção para você é maldição para o seu inimigo. Aquela arca começa a passar de cidade em cidade. Estava em Asdod, foi para Gate, depois foi para Ecrom. E a Bíblia vai dizer que naquele momento as pessoas que não morriam de alguma doença eram atacadas de hemorroidas. Nós sabemos que, eu não sei o que você está sentindo, mas nós sabemos que quando você está com uma dor de cabeça, você não tem dificuldade de exteriorizar isso. Ô missionário, estou com uma dor de cabeça. Você não tem dificuldade de exteriorizar que você está com uma dor na perna. Estou com uma dor na perna. Mas quem tem essa doença, ela não conta. Porque a própria Bíblia vai dizer que ela é vexatória, traz vergonha. Então é uma doença que as pessoas geralmente guardam segredo, porque a Bíblia vai falar que é algo muito íntimo. Só que eu não quero falar da parte fisiológica, mas eu quero falar da parte emocional. Alguns psicólogos e terapeutas dizem que essa doença, ela se desenvolve através de intensa aflição, intensa agonia, intensa preocupação. Você entende que o Senhor resolveu assolar? Você entende por que o Senhor começou a colocar esses tumores nessas pessoas? Porque esses tumores, isso se manifesta a partir de uma intensificação de alguma doença. E o pior, naquela época as pessoas escondiam isso porque não tinha cura. Então, já que não tem cura, ninguém conta nada para ninguém, todo mundo guarda segredo. Mas só que o Deus é um Deus que ele começa a revelar segredo dos teus inimigos. A coisa vai ficando tão forte que não tem mais como esconder, não. E daqui a pouco, a Bíblia vai dizer que foi do menor ao maior, do pequeno ao príncipe. Todo mundo começa a gritar, todo mundo começa a sentir dor, não dá para segurar. E segredos vão sendo revelados. E a Bíblia vai dizer que a dor deles chegava até o céu. A sua alegria chega no território do teu inimigo. Seu inimigo vai ouvir, vai ficar preocupado. Você estando em Deus, ele vai se reforçar para te atingir, mas você estando em Deus, você pode ficar tranquilo. Mas se você é do tipo que grita muito, mas não tem proximidade, então você tem que buscar. Porque tem que ter vivência. Porque quando o inimigo vê você gritando, ele entende que Deus está no arraial. E aí ele vai se reforçar para te atingir. Às vezes a gente vê muita gente engrandecendo prova. Estou na prova, estou na prova. Mas quem está em Deus, irmãos, supera todas elas. Então, os filisteus, eles vão começar a gritar. O pavor é tão grande que eles vão fazer algo que Israel devia ter feito e não fez. Eles vão consultar os seus sacerdotes e seus adivinhos, porque alguém tinha que ir lá devolver a arca, porque eles já estavam entendendo que eles estavam empobrecendo e eles não podiam ficar com aquela arca. Então eu tenho que devolver, mas ninguém se manifestava para levar. Quem é que vai levar? Então eles chamam os seus sacerdotes, os seus adivinhos, e eles falam assim: olha, nós temos que dar um jeito de pedir perdão para o pessoal de Israel. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer umas estátuas, esculpir umas imagens de ouro. Então nós vamos esculpir 5 ratos, representando as 5 cidades, e os 5 tumores, representando também as 5 cidades. E assim é feito. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você o seguinte: tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Tem filisteu que se levanta na nossa vida, entra no nosso caminho e tira o que é nosso de mão grande. Tem pessoas que levam a sua promoção. Tem pessoas que você vai fechar um contrato, ela coloca um contrato, um valor muito mais baixo que o teu. Tem pessoas que entram na tua casa e te afrontam, levando o seu esposo ou a sua esposa. Mas você tem que entender o seguinte: enquanto tem israelita morrendo,
pensando que a presença do Senhor foi levada, o Senhor estava do lado de cá, trabalhando, e a vida desse povo não estava boa não, eles estavam sofrendo muito. Deixa eu me fazer entender melhor. Às vezes acontecem determinadas coisas na nossa vida e tem pessoas que gostam de nos afrontar, então vão para as mídias, redes sociais, Facebook, e começam lá a postar fotos, tirar, né? Fazer poses. E você que perdeu, você olha para aquilo ali e diz assim, meu Deus do céu, olha ali o contrato que eu poderia ter fechado, olha ali, né, o esposo que foi embora, olha ali aquela situação que eu perdi, poxa, eles estão tão bem. E aí de repente você fica em casa chorando, se lamentando, porque no Facebook as pessoas estão mostrando que está tudo bem. Mas quando chega na realidade as coisas não estão nada bem, porque o Senhor está lá pelejando pelo teu favor, você entende isso? Aí aquele contrato que Ele colocou o valor mais baixo para tomar de você, Ele está levando um tremendo prejuízo. Sabe? A promoção que de repente você perdeu, de repente aquele dinheiro que Ele vai levar não compensa. Sabe aquela esposa que Ele levou, aquela esposa que foi levada? Está passando o maior sufoco lá, porque tudo é uma fase de adaptação, e aí às vezes está doido para devolver, mas não quer dar o braço a torcer, porque foi isso que os filisteus fizeram. Então enquanto eles estão morrendo, eles não estão sabendo que Deus está entregando um pacote na mão daqueles filisteus. Aquilo que você olha e vê um troféu, é um pacote. Quando você abre aquele pacote tem segredos revelados, vexame exposto, doenças incuráveis e até mesmo morte. Porque aquela doença, você vai ver mais à frente, que quando eles têm que esculpir aqueles tumores, aquelas hemorroides, hoje você tem o quê? Uma foto, então você pega uma foto e você desenha ou esculpe alguma coisa, mas naquela época você tinha que ter. Se você tinha que esculpir o rato tinha que estar ali e você tinha que esculpir o rato. E para você esculpir os tumores, tinha que fazer como? Vexame. Vexame. Muito vexame. O vexame foi tanto que eles não aguentaram. Então eles vão resolver fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Apesar deles verem tudo isso, eles não quiseram acreditar no poder de Deus. Aquilo para eles ainda não era o suficiente. Então eles resolvem acreditar na ciência. Nós vivemos muito isso hoje, irmãos. A ciência, na verdade, cada dia mais ela está comprovando a palavra de Deus, mas tem muita gente que ainda não aceita. Então eles falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas e nós vamos colocar um jugo, mas 2 vacas com cria. Por que 2 vacas com cria? Porque a vaca com cria, ela nunca, em tempo algum, momento algum, ela abandona suas crias. Isso não acontece. E aí eles pegaram 2 vacas que nunca tiveram jugo sobre si. Então, um animal que nunca teve jugo, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar, ele não aceita. Então eles fazem o seguinte, nós vamos pegar, vamos atrelar, vamos colocar em cima da carroça, e depois nós vamos colocar as imagens e vamos colocar a arca. E nós vamos colocar elas para irem pelo caminho. Essas vacas nunca tinham ido a lugar nenhum, nunca saíram daquele lugar. Então elas não tinham conhecimento de caminho, não havia possibilidade delas gravarem o caminho. Então eles falaram assim, olha, nós vamos colocar o caminho. Se elas forem para a direita ou para a esquerda, nós vamos saber que não tem nada a ver. Mas se elas forem em frente, nós vamos entender que foi o Deus de Israel. O que a ciência, o que os cientistas não entendem, que é a ciência de Deus. O que as pessoas não entendem, que os animais são de Deus, que tudo é de Deus, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que conhece o meu e o seu pensamento. Nada escapa da presença de Deus. E aí assim eles fazem. Irmãos, então eles vão pegar as vacas e prendem as suas crias. Só que as vacas não fazem nada. As vacas elas vão renunciar ao instinto natural seu. Por quê? Porque elas tinham que servir um propósito maior. Então, as vacas não fizeram nada? Não.
Por quê? Porque elas tinham, apesar de elas amarem as suas crias, elas vão ter que renunciar a alguma coisa. Então o propósito do Senhor é maior. Elas não fizeram nada, eles ficaram parados esperando e nada aconteceu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Teve uma vez que um irmão chegou para um pastor e disse assim: pastor, preciso falar com o senhor. Então o pastor parou para atender aquele irmão. E aí aquele irmão virou para o pastor e falou assim: pastor, está acontecendo uma coisa que eu não estou entendendo muito bem. Tem um irmão na igreja que toda vez que eu olho para ele, eu tenho uma vontade de bater nele. Eu olho para ele, pastor, eu tenho uma vontade de bater nele. Mas sabe o que acontece? Eu fico quietinho. Eu olho para ele, quero bater nele, mas eu fico quietinho. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Isso não é hipocrisia da minha parte? Aí aquele pastor muito sabiamente parou, pensou e disse assim: não, irmão, isso não é hipocrisia. Isso se chama cristianismo. Aí ele parou, ficou olhando para o pastor e o pastor disse assim: cristianismo é toda vez que você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que nós estamos praticando aqui. Cristianismo. Abrindo mão da nossa vontade, dos nossos desejos. As pessoas nos entendem mal, irmãos. As pessoas acham que cristão não sente nada, que não sente desejo, que não sente vontade de jogar tudo para o alto, que não é tentado. Irmãos, nós somos carne, nós passamos por tudo isso. O que nos faz diferente é porque nós temos uma coisinha, sabe, um gominho lá do fruto que se chama domínio próprio. Então, se eu preciso usar o domínio próprio, é porque é sinal que tem alguma coisa dentro de mim que está querendo se descontrolar. Então, eu tenho que renunciar. Mas como se isso não fosse o suficiente, eles tiveram que colocar um jugo. Então, eles tiveram que pegar 2 vacas, entendam isso. Eles pegam qualquer vaca, mas tem que ser do mesmo tamanho, né? Tem que ser mais ou menos do mesmo porte, porque senão o jugo fica torto. Então, o animal tem que ser do mesmo tamanho para colocar aquele jugo ali. E quando eu vi isso aqui é de uma profundidade tão grande, porque o Senhor nos convida o tempo todo a trocar o nosso jugo pelo dele. Foi dito aqui, brilhantemente pela irmã Kátia, no início, que ela estava falando de Jonas. E ela falou sobre Jonas no sentido de Jonas não querer fugir da presença de Deus, porque tem algo que nos domina. E jugo é exatamente isso. Jugo é domínio. E nós temos que saber, nos perguntar o que é que está me dominando. O que é que me domina? Porque tem pessoas, irmãos, que são dominadas pelas mais diferentes coisas. Tem pessoas que são dominadas pelo vício. Tem pessoas que são dominadas pela mentira, tem pessoas que são dominadas pela violência, tem pessoas que são dominadas por N coisas. Mas o Senhor o tempo todo está dizendo: olha, troca comigo, deixa eu dominar você. Troca o seu jugo pelo meu. Mas a gente não entende muito isso. A palavra jugo também é uma coisa muito interessante, porque ela fala de submissão. E todos os dias nós temos que entender que nós temos que nos submeter ao Senhor. Outro dia eu estava olhando um documento, e eu prestei atenção que geralmente no popular nós falamos esposo, esposa, marido, mulher, né? Mas juridicamente eles usam muito a palavra cônjuge, ou cônjuge, a cônjuge, não é verdade? Só que a palavra cônjuge deriva de jugo. Então a palavra cônjuge, ela quer dizer, uma das definições é companheiro de jugo. E o jugo é justamente aquilo que nos domina. Então deixa eu tentar melhorar isso aqui. Quando você é casado, você tem a sua esposa é a tua companheira. Então não dá para você querer fazer uma coisa e ela querer fazer outra, porque vocês estão debaixo do mesmo jugo.
Então, quando o jugo é colocado, e o jugo, irmãos, ele vai existir. Não tem como não existir, porque o Senhor diz que o jugo dele é suave, mas ele existe. Então, não dá para um querer ir para a direita e o outro querer ir para a esquerda, porque vocês não vão a lugar nenhum. Então, quando nós estamos debaixo de jugo, nós temos que falar a mesma língua, nós temos que combinar. Então, o que a palavra vai dizer para a gente? Eu anotei aqui uma palavra, que o Senhor foi falar para Josué assim: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazerem conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, na verdade, o Senhor está mandando você ir em frente. Não se desvia não, porque quando aqueles homens atrelaram aqueles animais, colocaram a arca, colocaram aquele cofre que era pesado, então nós entendemos que a obra de Deus, a palavra de Deus, a boa notícia de Deus, a mensagem de Deus tem um peso, tem um fardo. Tem pessoas que querem cargo, mas cargo é carga. Mas o Senhor, quando Ele está presente, Ele fala: troca também o teu fardo pelo meu, porque você vai conseguir. Depois que está tudo pronto, eles pegam aquelas vacas que nunca tinham ido a lugar nenhum e colocam ela na estrada. E agora eles esperam que, se ela desviar para a direita e para a esquerda, não foi Deus. Mas Deus já avisa para todos nós, para nós seguirmos em frente. Não se desvia não. Está pesado, está difícil, a adaptação está difícil. Para quem quer casar, para jovens, a palavra certa, às vezes olha para o rapaz ou para uma menina e a pessoa: é uma gatinha, não é assim o termo? Uma gatinha, um gatinho. Mas a palavra não é gatinha, é ovelha. A palavra não é gatinho, é cordeiro. Antes de você entrar, procura saber bem se tem uma compatibilidade, se dá para ir. Para quem é recém-casado, que nunca carregou um peso, de repente está debaixo de jugo, está debaixo de submissão, exige uma adaptação, porque às vezes é difícil, às vezes a linguagem é difícil, educação diferente, criação diferente, e precisa existir uma adaptação desde o início, para que quando um vai, o outro vai também. Mas para quem é casado, já está casado há algum tempo e já passa pelas suas lutas, as suas dificuldades, tem que haver um acordo, tem que haver uma melhora da linguagem. E é por isso que o Senhor manda em frente. Quando eles colocam aqueles animais, eles estão acompanhando. Eles estão querendo saber se eles vão se desviar. Quando você se converte, quando você entra na presença do Senhor, recém-convertidos, as pessoas estão querendo ver o seu testemunho. Tudo isso está acontecendo, mas elas estão sendo acompanhadas. Eles estão querendo ver até onde você vai, o testemunho que você vai dar. Porque se você se desviar para a direita e para a esquerda, eles vão dizer que Deus não está contigo, que tudo foi um engano. Então o que o Senhor está dizendo é: vai em frente, medita na palavra, medita na lei, busca, ouve o hino, faz uma oração. Sabe por quê? Porque é no Senhor, irmãos, que nós temos força para ir em frente. Porque se for por mim e por você, nós não conseguimos. A Bíblia vai dizer que aquelas vacas seguiram em frente, mas elas foram andando e berrando, andando e berrando. Berrando por quê? Renunciaram os seus filhotes, estavam debaixo de um jugo, estavam carregando um peso que nunca carregaram antes, estavam num caminho que não conheciam, não sabiam onde dar. Mas a palavra lá no Salmo 27, o salmista vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Os inimigos estavam acompanhando, irmãos. Às vezes nós, cristãos, nós estamos na presença do Senhor, mas nós ficamos perguntando para o Senhor. Às vezes você chega diante de um caminho que você fala: e agora, Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer.
Às vezes a gente fica no meio, literalmente no meio de uma encruzilhada. E agora? Surge uma situação, de repente, cai diante de você, e o que você vai fazer? E às vezes a gente acha que a gente tem que saber o caminho. Não, a gente não tem que saber o caminho. Nós temos que ser ensinados qual é o caminho. Nós temos que pedir ao Senhor para Ele nos mostrar, para Ele nos guiar. Porque aqueles animais, eles não sabiam o caminho. Aqueles animais, eles foram guiados por Deus, berrando e chorando. Mas sabe o que significa isso? Apesar das suas lutas, apesar das suas dores, apesar das suas decepções, não desista. Persevera. Isso é perseverança. Jesus certas vezes falou que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali, e nada vos será impossível. Às vezes nós deparamos com pessoas discutindo o tamanho do grão. Porque ele falou que era o menor, mas não é o menor. E as pessoas estão, primeiro que naquela localização em que Jesus estava, era o menor. E segundo, que as pessoas perdem tempo discutindo o tamanho de grão, quando Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando de atitude. Sabe por quê? Porque o grão de mostarda, ele tem que germinar. Não importa aonde ele caia. Se ele cair numa terra boa, ele vai germinar. Mas se ele cair numa terra ruim, ele vai germinar também. Se ele cair entre as montanhas, no meio das rochas, ele vai fazer de tudo para germinar. Então, se ele está entre as pedras, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar, ele vai tentar achar uma areiazinha, ele vai tentar achar um lugar, mas ele vai germinar. Ele não morre sem germinar, ele não vai deixar de romper. E aquela rocha, a montanha, não vai ser impedimento para ele romper, para ele fazer o que ele tem que fazer. É por isso que Jesus está falando de uma coisa muito maior. Jesus está falando que se você tiver uma fé pequenininha, mas se você se esforçar, se você tiver atitude, você tem como empurrar esse problema, essa rocha, essa montanha que está se levantando diante do teu caminho, e você fazer a diferença. Você entende isso? Aquelas vacas, irmãos, aqueles animais vão chegar a Bet-Semes. Entenda uma coisa. Aquele pessoal estava triste porque a arca havia sido levada. Mas quando a arca chega em Bet-Semes, eles estão trabalhando. Estamos passando situações, podemos estar tristes, mas nós não devemos parar. Nós devemos continuar. Trabalha na obra, não desiste não. Porque a boa notícia vai chegar. Apesar de você não estar vendo, de você não estar ouvindo, o Senhor está preparando a boa notícia para você. Ela está chegando, falta só um pouquinho assim. Está chegando, irmãos. Continua trabalhando, continua se esforçando, continua dando o seu melhor, porque está chegando a boa notícia. A boa notícia chega. E quando aquelas vacas chegam no Bet-Semes, que era uma cidade levita, aqueles homens estavam trabalhando. E aí quando eles levantam os olhos, veem, que alegria. Quem está de volta? A arca. Está de volta a presença. Aqueles homens largam tudo. Aqueles homens param de fazer o que estavam fazendo e com muita alegria, eles vão lá naquele carro, eles pegam aquela arca, tiram a arca do carro, pegam aquelas vacas e sacrificam aquelas vacas ao Senhor. Mas que coisa linda, mas é aqui que muita coisa acontece. É aqui que as frustrações vêm. Quem estava aqui quinta-feira ouviu o pastor Fábio falar sobre a frustração de Elias. É aqui que a coisa acontece. Porque eles estavam trabalhando, mas quando a boa notícia chega, eles olham e falam, nossa, a presença está de volta. Eles vão lá pegar a arca, mas eles não olharam para quem estava trazendo a boa notícia. Eles não viram que aquelas vacas que renunciaram seus filhos, carregaram peso, vieram berrando e chorando, perseveraram, e agora ela está ali no arraial, com a boa notícia. Mas eles só viram a boa notícia, não viram quem estava trazendo a notícia. Sabe o que eu quero dizer com isso?
Nós somos mensageiros. E nós levamos a boa nova do Evangelho, nós levamos a notícia, nós levamos a mensagem. E sabe por que muitas pessoas se frustram no reino hoje? Porque a mensagem sempre vai ser mais importante que o mensageiro. Então você vai se esforçar, você vai se dar muito para a obra. Se você perguntar a algumas pessoas, tem pessoas feridas, frustradas, tristes, porque se doaram demais. E na hora esperavam receber alguma coisa e não receberam nada, nem um elogio, nem muito obrigado. Nós temos que começar a rever os nossos plantios, sabe por quê? Quando nós fazemos, nós falamos assim, eu estou fazendo para Deus. Mas nós esperamos um muito obrigado, um negocinho assim horizontal, sabe como? Uma palavra bacana, muito obrigado, um agradecimento, não sei o quê. E aí quando isso não vem, você se frustra. Aqueles animais fizeram tudo certinho. Tem pessoas que fazem tudo certinho. Mas as pessoas, de repente, não vê. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. As pessoas vão nos entristecer. Nós vamos nos frustrar porque nós damos demais e queremos receber alguma coisa. Mas você nunca deixou de receber do alto. O Senhor nunca te deveu nada. Nada, irmãos. Não te deve saúde, não te deve emprego, não te deve as bênçãos, não te deve o privilégio de você estar aqui ouvindo a palavra. Homem, o ser humano vai falar conosco todo o tempo, mas o Senhor jamais. Então, se você investiu muito e acha que colheu pouco, eu vou falar uma coisa para você: continue investindo e aumenta o teu investimento, porque investir no reino você nunca perde. Agora, você tem que entender que o reino de Deus não é moeda de troca, não é toma lá da cá. Se você faz com todo o teu coração e entrega. Porque o Senhor, a recompensa vem dele. Então não se lamente. Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, me dei muito. Mas você não recebeu pouco. O que você tem que fazer é mudar o seu olhar, mudar a sua maneira de ver. Alguém falou aqui de olhar, de enxergar melhor. Olhar o que Deus está fazendo pela sua vida. Quantos livramentos que você nem imagina. Quantas coisas que o Senhor tem feito. E muitas vezes a gente fica lamentando porque nós queremos coisa muito grande. Tem pessoas, irmãos, que querem sentar entre os grandes, querem ser famosos, querem ser conhecidos. A gente tem visto isso por aí. Mas, na verdade, eles não passam de mensageiros. Jesus Cristo, quando Ele nos chamou, Ele disse, ide e pregai. Ele nos chamou como mensageiro para levar a mensagem boa nova do Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, se nós começarmos a entender isso, a nossa vida com Deus será diferente. Será uma vida de vitória, uma vida de alegria. Não importa, não é no horizontal, irmãos, é no vertical. Eu quero terminar aqui dizendo para você o seguinte: fica no Senhor, passe o que passar. Nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que perseverar, nós vamos ter que dar testemunho, porque durante todo aquele tempo os inimigos estavam seguindo. Mas quando elas viram que elas chegaram ao destino, eles tiveram que desistir, voltar cada um para sua casa. Quem foi frustrado não foi você, quem foi frustrado foram os planos do inimigo na tua vida. O Senhor tem nos guardado até aqui. Entenda uma coisa, para terminar, minha última fala. Em nome de Jesus, tira o lamento, porque a dança só vai chegar depois que o lamento foi embora. Nós somos chamados para adorar. Existe uma arma que é mais poderosa do que o jejum, que é a adoração. Porque nós fomos feitos e chamados para adorar. Então, onde o jejum não resolve, a adoração resolve.
porque a adoração te aproxima. A adoração traz a presença, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a todos os irmãos. Mas eu queria, antes de terminar, entregar o microfone para o pastor Fábio. Eu pedi a ele licença, porque nós estamos, esse é o último domingo do mês do Dia das Mães. E eu quero dizer para você, mãe, nesse lugar tem lugar para todas as mães, né? Mãe de menino, mãe de menina, mãe mais experiente, mãe de primeira viagem, aquelas que são mães em potencial, aquelas que têm os filhos que são um verdadeiro exemplo, que você olha e diz assim, meu filho não dá trabalho nenhum, meu filho é maravilhoso. Mas tem aquelas que de repente não pode fazê-la da mesma forma. Elas vão dizer, não, meu filho ainda está passando por alguns processos, mas o Senhor está trabalhando na vida do meu filho. Aqui tem lugar para mães em potencial e tem lugar para mães como eu. De repente você está me vendo aqui, você que não me conhece, você está me vendo aqui no mês das mães, trazendo uma palavra, e você pode dizer assim, moça, ela não é mãe, o que ela está fazendo ali? Mas, na verdade, o Senhor me agraciou com o bebê, e eu perdi o bebê há algum tempo atrás, há muitos anos atrás. Mas a gente, ainda que você seja uma mãe como eu, que seu filho não esteja mais aqui, você continua sendo mãe. E o Senhor, Ele entende por que deixou você e levou seu filho. Porque existe um propósito maior através de você. É você, eu, que vamos dar os testemunhos, dizer que o Senhor cuida das nossas dores, das nossas feridas, que nós podemos suportar sim, e que nós podemos continuar trabalhando. Eu gostaria de pedir que todas as mães se levantassem, a todas as mamães. Eu disse que a adoração traz a presença de Deus. Eu não sei cantar, mas eu pedi ajuda ao Vitor. E eu disse para ele o seguinte, Vitor, eu não sei cantar, mas eu quero que você faça uma coisa. Eu queria cantar um refrãozinho de uma música, que essa música, ela fala de adoração e da fidelidade de Deus. Mas, na verdade, eu não gostaria de fundo musical, eu queria ouvir a sua voz. Nós vamos cantar esse refrão 2 vezes, na sua voz. Porque eu quero que você, do fundo do teu coração, você agradeça ao Senhor por você estar aqui, por você ser mãe. E depois, o grupo de louvor vai entoar a música e nós vamos passar para o pastor Fábio e depois ele vai orar pelas mães, amém? E ele vai fazer o apelo final. A música é: És fiel em todo tempo. Vamos? Em todo tempo tu és tão bom. Cante com o coração. Sinta a presença do Senhor. Agradeça, adore. Chame Ele à tua presença agora. Cantarei. Apresenta teus filhos. Teu agradecimento ao Senhor. Que o Senhor é lindo. És fiel. Canta forte. Canta com teu coração. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Tão bom. Com todo fôlego que Abraça o seu filho aí, mãe. Procura seu filho. Pastor, meu filho não está aqui. Se tu perceber uma mãe que esteja só, abraça ela aí. Isso. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel.
Abraça a Terezinha aqui, ó. Abraça a Terezinha aqui, Lília. Doce voz que me queime um fogo na escuridão. Abraça aí, Lília. Me conforta. Sei que é teu pai, que amigo é vivo da bondade de Deus. Esse é o encontro tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Eu cantarei a bondade. Eu cantarei da bondade de Deus.